Olá, muito bom dia para você ligado nesse Acorda. É bom estar de volta, é bom poder bater um papo com você, torcedor vascaíno. A gente está num período aí sabático, né? Um período sem jogos. A gente não pode falar aqui sobre bola rolando, né? Sobre campo e bola. Mas a gente vai poder repercutir aí um pouquinho dos bastidores, a chegada do Admar Lopes, sem dúvida nenhuma, uma chegada importante de um executivo que vai ter um trabalho árduo, um trabalho difícil aí pela frente. Mas, enfim, diante de um período aí sem jogos, Copa do Mundo de Clubes, nossos principais rivais aí disputando uma competição importante, confesso que bate uma certa frustração ali, mas, enfim, a vida que segue, né? E a gente vai falar um pouquinho sobre essa chegada do Admar. Vocês estão acompanhando aqui na programação do Atenção Vascaínos, no Ave Mais, aí, tudo sobre a chegada desse executivo, a janela que está se aproximando, que é super importante. Amistoso, né? O Vasco marcou um amistoso aí que vai acontecer na Arena das Dunas, enfim. Informação é que não falta aqui no Atenção Vascaínos, então continue com a gente, deixa o seu like nesse Acorda também, compartilha para todo mundo, é super importante aí essa troca, esse bate-papo que a gente tem com você aí do outro lado da tela. Mas antes eu gostaria de dar um recado da Nitquant, que é uma distribuidora de produtos naturais voltados para a qualidade de vida, promoção de saúde e beleza, desde 2018 atuando no mercado de produtos naturais, buscando uma existência mais saudável e sustentável para o planeta, com mais energia para atingir suas metas, felicidade para aproveitar intensamente os seus dias, e para você ficar em harmonia com você mesmo e o mundo à sua volta. Experimente os produtos da Nitquant, que entrega em todo o Brasil, sempre mantendo a excelência e atendimento. A prioridade é você. O WhatsApp é 219-7301-0885. Repetindo, 219-7301-0885, ou através do e-mail contato@nitquantic.com.br ou através do site nitquantic.com.br. Bom, apesar de um período aí sem jogos, né, o Vasco tá de férias nesse momento e daqui a pouco está voltando aí para um período de treinamento, um período que vai ser importante para a retomada do Campeonato Brasileiro e das demais competições. Vem Copa do Brasil, aí, Copa Sul-Americana, o Vasco está na fase dos playoffs, vai pegar o Del Valle, vai pegar o CSA na Copa do Brasil. Então vai ser super importante esse período, até para o Fernando Diniz conhecer melhor o elenco, enfim, saber com quem realmente ele pode contar, se tem algum jogador aí que está um pouco afastado e tal, que ele possa, que possa contribuir ainda para o restante da temporada. Mas a gente vê os nossos rivais aí numa competição importante, numa Copa do Mundo de Clubes, o que só mostra, né, a distância que o Vasco foi ficando para trás ao longo dos anos. O Botafogo ontem conquistou uma vitória super importante, uma vitória gigante contra um Paris Saint-Germain, o atual campeão da Europa, e confesso que bate uma certa frustração de não ver o Vasco competindo nesse alto nível e brigando por uma competição tão importante como é a Copa do Mundo de Clubes. Essa semana chegou o novo executivo, uma peça importante nessa engrenagem do departamento de futebol. O Amodeu prometeu e cumpriu. A chegada do Admar é importante no sentido de que a gente avança para um próximo passo, que é a de definição de alguns jogadores em relação a afastamento, em relação à transferência, em relação à tentativa de empréstimo e, obviamente, o que mais nos interessa, que é a qualificação do elenco, as contratações. Confesso que, num primeiro momento, é claro que tudo é muito embrionário, né, até porque a janela só abre a partir do mês que vem,
Mas confesso que o nome do Elinho é um nome que me agradou num primeiro momento. E se você colocar um prognóstico, assim, a partir do momento que o Vasco já mira um jogador com essa característica e com essa qualidade, já me anima, né, pela forma que o Vasco vai atacar o mercado. Eu sei que é muito difícil, o Elinho é um jogador caro, enfim, outros jogadores com a qualidade do Elinho também são jogadores de nível, de uma qualidade acima até de boa parte do que o Vasco tem no elenco e característica que o Vasco não tem no elenco, mas é salgado, é caro. E caro é uma palavra que está longe de São Januário nesse momento. A situação financeira do clube é muito crítica, é muito dramática. O Vasco está passando por um processo de recuperação judicial e todo cuidado, né, é pouco para atacar essa janela. O Vasco tem que rever a situação e a chegada do Admar é importante também, como eu disse, para a gente avançar nesse próximo passo de definição desses jogadores e questão de você poder aliviar a folha salarial, né? Possíveis saídas aí, talvez Alex Teixeira, Sforza, Jean Davi, né, que é um nome que o Vasco apostou, colocou um dinheiro e não rendeu, não se adaptou, enfim, não é um jogador que o Fernando Diniz conta no elenco. E isso tudo precisa ser definido. Como eu disse, o cinto tem que ser apertado, mas ao mesmo tempo o Vasco tem que tentar brigar no mercado por jogadores que vão qualificar e agregar para essa segunda fase. Como eu disse, apesar do Vasco estar fora das quatro linhas nesse momento, a gente continua acompanhando o futebol. Eu, pelo menos, estou assistindo, estou conseguindo ver alguns jogos da Copa do Mundo de Clubes. Os times brasileiros, de uma certa forma, estão competindo, estão fazendo grandes jogos. O Fluminense fez um grande jogo contra o Borussia Dortmund. Como eu disse ontem, o Botafogo venceu o atual campeão europeu. E é um pouco frustrante, é decepcionante não ver o Vasco disputando uma competição como essa. E, bom, isso é reflexo de tudo que a gente já sabe, de escolhas erradas, de administrações ruins aí ao longo dos anos. E a gente sempre fica numa expectativa, numa esperança de daqui a 4 anos, até mesmo esse ano, poder se classificar para uma Libertadores da América, poder sonhar novamente com coisas grandes, sabe? O Vascaíno precisa disso. O Vasco é muito grande para a gente continuar nesse limbo de, sabe, de briga de Z4, de altos e baixos, de desempenhos ruins. Cara, sabe, a gente quer coisas grandes, a gente quer almejar coisas maiores, a gente quer disputar campeonatos. Eu entendo todo o cenário, entendo todo o contexto que o Vasco está vivendo hoje, mas, cara, é difícil ter paciência, sabe? É difícil você se controlar diante de um cenário tão distante, assim, tão diferente. Como eu disse, né? Você vê os seus rivais numa competição tão importante, você tá num momento tão delicado, assim. Eu queria estar disputando também, eu queria estar brigando. A gente torce muito, eu continuo torcendo muito, torço para que a gente acerte no executivo, até porque, se eu não me engano, é o 5º executivo nessa era SAF, podemos dizer assim. A partir do momento que o Vasco virou SAF, o Vasco já teve Paulo Brax, o Vasco já teve Alexandre Matos, o Vasco já teve Marcelo Santana, enfim, eu não estou lembrado aqui outros nomes, mas enfim, que acabaram não dando certo, né? E o Vasco precisa dar certo, as escolhas precisam ser assertivas,
objetivas e a gente vai torcer para o Admar fazer o melhor trabalho possível. A janela está chegando e a gente precisa de um time, algumas peças, alguns jogadores em certas posições para a gente poder ter um segundo semestre aí na tentativa de poder brigar por alguma coisa, algo maior, que é o que o torcedor almeja, o torcedor merece vibrar, torcer por títulos, por conquistas, por vagas em competições internacionais. É isso. Vasco vai ter um amistoso agora, vocês acompanharam aí durante a programação do BDG, do News. Amistoso importante no início de julho, até para colocar aí em prática alguns pensamentos, a mentalidade, né, de jogo do Fernando Diniz. Importante para colocar os jogadores de novo aí no entrosamento, no jogo, né? Esse intervalo é um intervalo grande aí de um mês, então é importante poder voltar a jogar e a gente vai estar de olho, vai estar acompanhando. Eu continuo na torcida, estou aqui numa expectativa de dias melhores, que o Admar consiga fazer um grande trabalho como executivo do Vasco, que a janela seja muito assertiva aí nesse segundo semestre e que a gente possa ter dias melhores, tá bom? Continuem na programação do AV, tem muita coisa aí, deixa o like, compartilha, comenta, que vai ter muita coisa legal por aí. Daqui a pouco volta o Campeonato Brasileiro, Copa do Brasil, e a gente vai poder voltar a falar de campo e bola. Tá bom? Muito obrigado a todo mundo que acompanhou esse Acorda. Até a próxima. Valeu. Fui!